Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desse 24º domingo do tempo comum, como o padre disse no início, vem nos falar sobre o perdão. O perdão no sentido cristão. E a igreja dedica um domingo do ano justamente para se debruçar sobre essa realidade, e por aqui a gente percebe a importância disso. Porque a igreja não ia colocar uma coisa que a primeira leitura fala, o Evangelho fala, dedicar um domingo do ano exclusivamente para isso, se essa realidade não fosse tão fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, que é a questão do perdão. E nós já começamos pelo livro do Eclesiástico. Aliás,
Vira e mexe, né? Às vezes eu preciso falar de perdão, preciso trabalhar, pregar sobre isso, ou escrever, e me vem essa passagem do Eclesiástico. Mas aí eu esqueço aonde que ela está. E eu fico pelejando, né? Ai meu Deus, aonde que é mesmo? Será que é na sabedoria? Será que é no Eclesiastes? Mas, veja, este versículo que o livro do Eclesiástico nos traz, versículo 3, que foi proclamado. Veja, se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Boa pergunta. E eu faço para você essa pergunta. Se alguém guardar raiva contra o outro, contra alguém, como poderá pedir a Deus a cura? Quanta gente vem na igreja pedir cura, quanta gente vem, faz novena pedindo graça, cerco de Jericó, sei lá mais o que, campanha não sei das quantas. E aí a pessoa fala, ai padre, eu busco tanto esse milagre, essa cura, mas tá difícil, viu? Aí você dá uma conversadinha com a pessoa, você acha o problema. Está aqui. A pessoa não perdoa. A pessoa tem coisa lá na vida dela que ela não consegue perdoar. Algum familiar, algum irmão, o pai, a mãe, colega da escola, sei lá. Às vezes foi coisa lá de criança, mas a pessoa até hoje carrega aquilo, não consegue perdoar. É marido, é esposa, né? É uma traição e não sei o quê. E a pessoa guarda aquilo. E aí pede a Deus a sua cura. Às vezes de outras coisas, né? Que não tem nada a ver com isso. E a pessoa não entende que enquanto ela não resolver isso, enquanto ela não liberar esse perdão, não vai vir cura nenhuma. Porque está travando, está bloqueando a tua vida espiritual. Você tem que liberar esse perdão. Senão não vai acontecer. Meus irmãos, na minha vida de padre, nem de padre, antes de padre, na minha vivência de igreja, quantos testemunhos eu já ouvi. De pessoas que carregaram mágoas e sentimentos uma vida inteira, anos, e aí de repente elas conseguem dar o passo do perdão, entendem o quanto aquilo é necessário, quanto aquilo está prejudicando ela, está matando ela aos poucos, e ela se decide a perdoar, ela dá o passo na fé. Às vezes parece que arranca com a mão assim. Cura para ela, cura para a pessoa que foi perdoada. Assim, é coisa assim que você não acredita. A pessoa perdoando aqui, a pessoa sendo curada lá. Veja, meus irmãos, como isso é sério, como isso é grave. E às vezes nós não damos o devida atenção a essas coisas na nossa vida. Rancor e raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quer dizer, perdoar não é só, vamos dizer, uma boniteza de cristão. Isso aqui é para quem é cristão, para quem é pagão, para quem não crê em nada. A palavra está dizendo até um pecador. Ele sabe que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. E ele procura
trabalhar isso dentro dele, vencer isso na sua vida? Se você não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão a Deus dos seus pecados? E aqui a gente já vai entrando um pouquinho no Evangelho, né? Como é que eu quero o perdão de Deus dos meus pecados, mas eu não perdoo quem pecou contra mim? Mas, meus irmãos, ainda, vamos dizer assim, nesse preâmbulo aqui, uma coisa a gente tem que diferenciar: o perdão no sentido espiritual, no sentido bíblico, no sentido cristão, do sentido e do aspecto psicológico, porque tem muita pregação, tem muita palestra que fala de que tem que perdoar, e fala assim, o perdão no sentido assim, o que ele vai te ajudar? No sentido terapêutico, no sentido psicológico, no sentido da sua qualidade de vida, né? Tudo isso não é que está errado, não. Mas para o cristão, não é por causa disso que a gente perdoa, ou não é somente por isso que a gente perdoa. Existe um fundamento que vem antes, que é o quê? O perdão é uma ordenança bíblica, e se eu quero obedecer a Deus, eu tenho que colocar em prática. Esse é o principal motivo. Mesmo que isso não me ajudasse psicologicamente, mesmo que a minha saúde emocional não melhorasse, mesmo que eu não sentisse mais leve, não é por isso que a gente perdoa. Tudo isso vai ser bom, vai te ajudar, mas o perdão, em primeiro lugar, ele vai ter esse aspecto espiritual, de reter e liberar. Estamos falando da graça de Deus, estamos falando de coisas espirituais. Cantamos no Salmo: o Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso, tudo muito bonito, mas a gente está cansado de saber disso. É alguma novidade que o Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso? Mas a questão é que nós temos que começar a ser isso: bondosos, compassivos e carinhosos, como o Senhor é conosco. Pedro vai provocar Jesus, né? O início do evangelho de hoje. Senhor, qual é o limite do perdão? Afinal de contas, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Ele quis dar uma de generoso. 7. 7 na Bíblia, 7 na cultura, né, oriental, tem um sentido assim de perfeição, né? 7 vezes. E a resposta de Jesus, que nós já sabemos: não te digo 7, mas umas 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente, quantas vezes for necessário. Não tem limites para o perdão. Às vezes a gente reza o Pai Nosso sem nem pensar no que a gente está falando. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Traduzindo: Deus, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim, ou seja, par a par, na mesma medida que eu perdoo quem me ofendeu. Agora, se essa pessoa não anda perdoando nada, que ela está pedindo para Deus? Que o perdão de Deus para ela seja nada, 0. É uma palavra muito comprometedora a oração do Pai Nosso. Aí até, não sei, aí algum músico, né, para dar um miguezinho, aí mudou, né?
E perdoai-nos mais do que perdoa. Não, está errado, isso aí é falcatrua. Não pode adulterar a palavra de Deus. Na mesma medida, assim como perdoamos. Jesus termina o evangelho dizendo: é assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É sério, gente. E tem gente que morre sem perdoar. E tem gente que morre sem liberar perdão. E fica lá no purgatório, cozinhando por um bom tempo. Quando vai, né? Quando tem a graça de ir para o purgatório. Por quê? Teve todas as oportunidades, teve todas as chances. Jesus conta essa história, né? Foi perdoado do muito, aí encontrou o cara lá que devia uma mixaria e não perdoou o amigo. O que Deus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer? Esse patrão é Deus, é o Pai. Quem é esse que devia muito? É eu, é você, somos nós. A nossa dívida diante de Deus é impagável, é o pecado. O preço do salário do pecado é a morte, é a condenação, é a inimizade eterna com Deus. Mas Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar por mim e por você o preço desse pecado. Ele derramou o seu sangue de uma dívida impossível da gente pagar, porque o sangue de nenhum de nós é um sangue santo, puro, inocente. Um justo teve que pagar pelos pecadores. E aí nós queremos receber esse perdão, essa salvação, essa vida eterna, mas sem perdoar os outros. Ah, Padre, mas Deus é fácil para Ele perdoar, porque Ele é amor. Mas eu já sou uma pessoa tão custosa, você não me conhece, Padre. Mas filho, filha, é possível. Deus nunca vai pedir para a gente uma cruz que a gente não dê conta de carregar. Deus nunca vai dar para a gente uma ordem bíblica que a gente não consegue cumprir. Se Ele pede é porque a gente dá conta e Ele nos dá a graça para que a gente consiga fazer aquilo que humanamente nós não temos forças. Mas você tem que querer, você tem que decidir, você tem que dar o passo, você tem que buscar. Não é ficar cultivando a ferida, lambendo as feridas. Ah, é difícil, ah, não sei o quê. Ah, mas essa pessoa me fez tal coisa. Sim, meus irmãos, nós passamos na vida por situações traumáticas. Quanta gente que fala assim que não perdoa pai, que não perdoa mãe. Não, Padre, mas você não sabe o que fez a gente sofrer, o que essa pessoa fez comigo. Tá bom, mas perdão não é merecimento. Quem diz que perdão é merecimento? Perdão é perdoar quem não merece ser perdoado. Você se coloca acima. É generosidade, é transbordamento. Não é justiça, não é olho por olho, dente por dente. Então a gente precisa, entendendo isso, e pedir a Deus essa graça. E às vezes, por mais que seja ruim o que te fizeram, filho e filha, tem coisa pior. Tem coisa pior. E eu já vi testemunhos maravilhosos de pessoas que sofreram, mas na mesma hora já perdoaram. Quem se lembra aí? Aconteceu há alguns meses. Aquele rapaz que entrou na escola lá em Cambé e matou 2 adolescentes. Ela chamava Carol e o menino chamava Luan. 2 namorados.
Meninos de igreja, meninos santos, de confissão frequente, de grupo de oração, de evangelização, uma bênção. E sofreram aquela crueldade. Depois o assassino acabou morrendo também lá na prisão. E aí a mídia deu toda a cobertura, os pais. Quem são os pais dessas crianças, desses meninos? Aí conhecemos os pais da Carol, gente de igreja, gente de comunidade. Conhecemos os avós, né? Porque o Luan era criado pelo avô. Também gente de igreja. E aí a gente começou a ver, recente, na mesma semana, no mesmo mês, tanto os pais da Carol quanto o avô do Luan, ainda sofrendo, ainda chorando, mas dizendo: nós perdoamos aquele rapaz. Nós perdoamos aquele rapaz, porque guardar isso, cultivar ódio não vai nos levar a nada. Nós temos uma fé, nós temos um Deus. E um Deus que morreu por nós na cruz, nós não temos o direito de não perdoar. E a mãe da Carol dizia isso com toda a força do seu coração. E o vô do Luan dizia isso com toda a força do seu coração. Nós perdoamos. E o vô do Luan terminou dizendo assim: eu recebi muitos abraços de pessoas. E dei muitos abraços nos pais da Carol, nas pessoas da comunidade, em pessoas que gostavam muito do Luan, que gostavam muito dela. Mas ele diz assim: mas ainda existem 2 abraços que eu preciso dar. 2 abraços que eu quero dar. O avô do Luan dizendo: eu quero abraçar o pai e a mãe do menino que matou. É o meu maior desejo. Eu preciso desse abraço. Porque eles não têm culpa, eu não tenho culpa. E eu sei que eles, mais do que eu, precisam receber esse abraço, porque devem estar sofrendo muito. Depois disso não precisa falar mais nada, né? É gente que entende o que é ser cristão, o que é ouvir Jesus e dizer: dói, dói, mas se Deus está pedindo, eu vou fazer, porque é o melhor para nós, para o outro e para toda a humanidade. Peça a Deus essa graça, filho e filha, de ter um coração perdoador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.